Começando a terceira e última parte desta aula 7, então, pessoal, sobre as questões de poliarquia de Dow, tá? Uma coisa que ele considera, a partir então daqueles axiomas dele, da ideia de pluralismo dele, é que o caminho mais fácil, entre aspas, para a concretização de uma democracia, ou seja, uma poliarquia, é quando uma hegemonia fechada aumenta as oportunidades de contestação pública, tá? O que é uma hegemonia fechada? É quando muitas vezes tu tem um grupo político durante muitos anos, séculos inclusive, que comanda o país. Típico caso de uma aristocracia e de um absolutismo, tá? Quando essa aristocracia, esse absolutismo, muitas vezes quando é o rei que vai abrindo aos poucos, né? Ela aos poucos vai se tornando uma oligarquia competitiva, ou seja, mais outros atores políticos, outras elites começam a ingressar nesse poder, né? A competir por esse poder, diríamos assim, e depois de estar mais ou menos terminado esses grupos políticos distintos, tu possibilita que as pessoas, né, possam votar mais, ou seja, tu aumenta a inclusividade, que ele considera o caso inglês e o caso da Suécia. Por quê? Porque pela ideia do Dow justamente é isso. Se tu abre rapidamente, tá, o governo e tu não está acostumado a ter grupos políticos distintos comandando o país, no comando da nação, é mais difícil tolerar. Tá? Por quê? Porque em geral existe todo um preconceito e uma dificuldade. Isso é em qualquer país, tá, pessoal? Que quando um outro grupo político do que a população historicamente vinha acostumada assume o poder, há muita desconfiança. Vou dar um exemplo muito claro, que eu falei na aula passada. Quando derruba-se o czarismo na Rússia, daí tem a Duma, enfim, lá em 1905 a 1917, e depois um breve governo provisório menchevique, de líder menchevique, os bolcheviques tomam o poder e não aceitam depois e perseguem os opositores anteriores. Veja que, pessoal, tudo que é choque, tudo que é muito violento em termos institucionais, muito rápido, mudanças muito bruscas, muitas vezes não vão gerar democracias, tá? E sim outros grupos políticos no poder. Porque quando se tem uma sequência histórica lenta, devagar, não vou falar lenta, gradual e segura, né, porque vai lembrar outra coisa, mas que vá possibilitando outros grupos, incorporando, digamos, outros grupos políticos no poder, fica mais fácil depois de incluir os eleitores que eles possam votar nisso, né? Então, por exemplo, no caso inglês, se eu não me engano, foi entre final do século XIX e início do século XX que foi criado o Partido Trabalhista Inglês, que era um partido mais à esquerda do que os liberais ou do que os conservadores, no caso inglês, e até hoje são os três que dominam a cena histórica ali da Inglaterra, né? Até falando da Inglaterra, que morreu recentemente o príncipe, o marido da rainha. Então, nesse aspecto, tu tens assim uma evolução de outros grupos, no caso inglês, que foram se incorporando ao poder, entre eles o Partido Trabalhista por meio, né, dentro do parlamentarismo, e isto vai aos poucos então condicionando mais pessoas a poder votar. Isso ele acha mais fácil. Veja bem, ele acha mais provável não ter um regresso a uma ditadura, tá, pessoal? Por quê? Porque muitas vezes, quando tu acessa, né, quando outros grupos políticos que estão alijados do poder acessam esse poder, muitas vezes tem marcas históricas. Voltando ao caso russo, eu falei para vocês a violência do Estado no século XIX, do czarismo. Eu falei para vocês sobre isso. Vocês acham que seria fácil um outro grupo no poder, no caso os proletários, né, que eram extremamente novos, né, em termos de contextos históricos, vamos falar a verdade, né, num país feudal como semi-feudal como a Rússia, tá? Então é difícil, tá, pessoal? É difícil realmente isto ocorrer. Vou dar um exemplo mais brasileiro para vocês entenderem. Essa questão, por exemplo, da lei da anistia, que um colega meu trabalha muito, foi votada em 79. Talvez me cobrem isso na cadeira
sequente que vocês vão ter comigo, de formação da Sociedade Brasileira 2, poxa, tu teve toda uma perseguição política na ditadura militar. Então, se tu abre de uma maneira muito rápida, é óbvio que aquelas pessoas que foram perseguidas vão querer reparações históricas. E, de certa forma, até o Estado brasileiro reparou, mas não puniu aqueles que perseguiram, torturaram e mataram, né? Isso tem muito entre transições políticas sistêmicas entre países. Isso é muito comum. Tu imagina agora, por exemplo, vamos julgar historicamente para dar um exemplo lá esqueci do cara lá da Síria, esqueci o nome dele agora, da família, ou da Coreia do Norte, por exemplo. O que a famíliazinha dele fez nesses últimos anos todos na Coreia do Norte? Você acha que é fácil assim? Né? A maioria das ditaduras vão ir para prisão ou para morte, né? Não cabe outra coisa, pelo mal que eles fizeram muitas vezes à população. Por isso que essa transição ela é importante. Ok, pessoal? Política comparada. Política comparada é uma sub-área da ciência política, tá? Que compara, em geral, países, mas nem sempre, ou sistemas políticos diferentes. Pode ser também, por exemplo, vou comparar estados, vou comparar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, por exemplo. Mas, em geral, a essência na política comparada é comparar diferentes países, né? Por que comparar? Por que realizar esse tipo de controle? Bom, isso aí são coisas, pessoal, que talvez vocês não tenham uma cadeira específica sobre isso. Eu não tenho muito tempo também para falar exatamente sobre essa escola, mas eu recomendo um texto, né, se eu não me engano, Por que Comparar, ou alguma coisa nesse sentido, do Giovanni Sartori, que é um dos cientistas políticos preferidos aqui dos professores da onde eu me formei, da URGS. É um professor italiano também, assim como o Bob, tá? Inclusive é contemporâneo do Bob. Acho que ainda não faleceu, o Bob já faleceu, tá, pessoal? Então, por que tu compara? Para justamente, por que num país é assim, por que outro é assado, né? Tem um texto que eu posso procurar para vocês, quem for trabalhar com política comparada, da MEI também, de uma autora assim, e outros que eu conheço assim, que eu poderia passar essa literatura para vocês. Mas exatamente essa literatura ela tenta, enfim, controlar algumas condições. Será que no Brasil, por exemplo, é mais desigual? Será que o sistema brasileiro é mais corrupto por alguma questão histórica, né? Por que isso é importante? Porque aí talvez a gente consiga isolar algumas características daquele país e dizer, olha, essas características favorecem ou dificultam. Claro, pessoal, nós não somos uma ciência exata. Evidente que por mais variáveis que um país tenha, tu nunca vai explicar 100% de um fenômeno, né? E no nosso caso aqui nós estamos falando especificamente sobre democracia. Então, eu vou falar a partir de agora algumas das explicações que foram feitas para entender, né, o processo de democratização em alguns países no século XX, tá, pessoal? O que leva a uma democracia ou o que não leva a uma democracia? A partir de agora eu vou falar um pouquinho sobre isto, que é uma área da política comparada. Eu falei no slide anterior sobre a teoria da modernização, tá? A teoria da modernização tem o principal autor, este autor que escreveu The Political Man, um homem político. Ele era extremamente conhecido, era uma principal referência intelectual da área, se eu não me engano, nas décadas de 50, 60 e também 70, tá? Que é o Seymour Lipset. Acredito que já seja falecido há um bom tempo, tá, pessoal? Porque ele ainda estava estudando essa ideia de passagem de uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna. Ao ter essa passagem, vocês estudaram bastante isso em sociologia clássica, né? Há uma alteração na estratificação social, com uma maior participação, inclusive, das camadas médias da população. E justamente nessa maior participação dessas camadas médias da população, essas mini elites, eu diria, contribuía para que houvesse menos conflitos sociais, em função de que as políticas tenderiam a se aproximar de um eleitor mediano moderado, que é o típico modelo da ciência política de eleitores que tendem a buscar a eleição ao executivo, no caso, por exemplo, presidentes, governadores e prefeitos. Eles têm que ter uma tendência ao centro. Professor, mas e o nosso último presidente? Aí é que tem um problema, pessoal. Em alguns tipos
de altercação da sociedade, ou seja, quando a sociedade fica polarizada politicamente, isso pode se tornar um problema, porque às vezes tu tem que ir para alguns dos polos para tentar vencer, que é talvez um dos problemas políticos do Brasil que eu consideraria nos últimos 5 anos, que é bem característico da política comparada. Quem fala muito sobre isso é aquele autor que eu acabei de mencionar, o Giovanni Sartori, que ele fala que é perigoso haver uma polarização. Mas, em geral, em condições normais de temperatura e pressão, diria assim, o bom é que haja esses presidentes, governadores, etc., uma aproximação para o centro político, né? Mas mesmo no caso atual, apesar de que nós temos um governo evidentemente conservador, tá? Isso é fato. Ele, em alguns momentos, no momento eleitoral, em alguns momentos, inclusive no próprio governo, a gente vê oscilações, né? Então, que tendem ao centro. Ah, professor, mas isso aí dura uma semana na cabeça do nosso presidente, até ele abrir a boca pela primeira vez. Até pode ser, mas se sabe que tu tem que buscar o centro do eleitor mediano, que é aquele eleitor que não é médio, o eleitor mediano é aquele que está na metade da distribuição, em termos de preferências políticas, para tentar conquistar a vitória. Isto seria, digamos, inclusive, uma das coisas boas da democracia, tá? Porque justamente quando tu tenta buscar o eleitor mais ao centro político, né, tu não busca nem o cara mais encadernido petista e nem mais o encadernido bolsonarista, quando tu consegue localizar um eleitor ao centro, esse eleitor, em qualquer país, vai ser um eleitor mais moderado, tá? Lembre-se do que eu falei de custo de supressão e custo de tolerância. Se tu pega os extremos da escala, possivelmente vai ser uma pessoa que vai querer matar o adversário político, seja a esquerda ou a direita, tá? Vão se odiar. Não tem casamento que dure, por exemplo, entre um bolsonarista empedernido e uma petista, por exemplo, empedernida, que ela sabe, não tem como dar certo, né, pessoal? É uma brincadeira que a gente faz, mas atualmente é muito difícil. Se a ver vocês me falem, vai ser um caso a ser estudado. Tá? Mas tem que ser aquele radical mesmo, de um lado ou de outro. Por isso que a gente fala, então, que para as democracias é bom justamente esse fator que, em geral, leva a se eleger aqueles políticos que tentam buscar o centro político ou o eleitor mediano, ok? Então, utilizando-se disso, Lipset, né, ele vai dizer que a questão da riqueza, a questão da variável econômica, quando um país começa a ganhar graus maiores de renda e de riqueza, as pessoas começam a ter maiores oportunidades de quê? De educação, de alfabetização e acesso a informações, ok? Isto na teoria de Lipset. Claro, ela depois foi reformulada, recriticada, revisada, etc. Mas eu estou apresentando elas para vocês. E ao fazer isso, pessoal, isso acontece uma questão interessante, tá? Eu mostrei para vocês um debate que houve até na ciência política. O meu professor, né, o meu orientador aqui do doutorado, ele falava muito sobre isto aqui na URGS. Quando nós tivemos o governo Lula, nós tivemos um debate que talvez as classes sociais brasileiras não eram mais as de 2005, né? Aqui, com todas as desculpas e as ressalvas possíveis, tá, pessoal? Mas juntando as classes A e B em 2005, nós tínhamos 26 milhões, a classe C 62 e as classes D e E 92 milhões em 2005. Quando houve ali 2010, que era o período auge do Brasil ali, a eleição da Dilma e tal, né? O Lula é o cara, segundo Obama, enfim, eram outros tempos, que saudades daqueles tempos onde o Brasil economicamente vinha bem, né, pessoal? Independente de politicamente quem estava à frente do poder, mas estava assim, ó, as classes A e B 42 milhões, a classe C 101 milhões, que era o eleitor mediano, que é o que o Lipset fala, e as classes D e E, né, menos distribuídas. É óbvio que quando a gente fala em eleitor mediano, não necessariamente a gente fala no eleitor classe C, mas em geral há uma tendência do eleitor do meio, do eleitor mediano, também ser o cara de renda mediana, ou seja, o cara ali de classe C, que não é um cara de classe média alta, diríamos assim, mas também não é uma pessoa pobre, é uma pessoa que tem aquela vida sofrida, digamos assim, trabalhosa, né, trabalhador ou trabalhadora, mas que realmente não está nem aqui, né, nenhum topo de baixo, nenhum topo de cima. Tá? E esse eleitor, ele tende a ser um eleitor mais equilibrado, segundo a teoria de modernização de Lipset.
Ok, pessoal, estou falando a teoria, tá? Por isso, a importância de uma riqueza maior, no caso aqui, houve realmente entre 2005 a 2010. Se vocês pegar o número, se eu não me engano, o crescimento médio aqui foi cerca de 5% ao ano, sendo que nos últimos 5 anos nosso crescimento foi cerca de, acho que menos 2% ao ano a média, mais ou menos, e aqui foi de 5%. Olha a diferença absurda, né, pessoal? Que nos levou a isto. Ou seja, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer com que haja melhor renda e distribuição de renda entre a população, segundo o Lipset, né, para facilitar a democracia. E eu concordo plenamente com isso. Por que eu concordo? Porque vários outros autores demonstraram a relação entre democracia e riqueza. Tem um livro, e vocês podem ver um artigo que está... Eu não me lembro em qual revista brasileira, mas se vocês procurarem no Google, vocês acham, tá? Desses autores, mas tem um livro que se chama Democracy and Development, Political Institution and Well-being in the World, 1950 a 1990, de Dvorsky, Cheboub, Álvares e Limonge, tá? Sendo que esses três últimos, esses autores aqui, o Álvares eu não me lembro se é, mas o Cheboub e o Limonge são brasileiros, um livro de 2000. O que esse livro diz? Que a partir de certo PIB per capita, os países possuem maior probabilidade de sustentar, prestem atenção no que eu falei, não é de nascer democracia, mas de sustentar um regime poliárquico, tá? Mas nem sempre um crescimento leva a uma democracia. O que eles estão dizendo? Que quando chega a partir de um certo PIB per capita, eu não me lembro qual o valor no livro, mas eu diria hoje, em valores PIB per capita em dólares, talvez 10 mil dólares em termos de PIB per capita hoje, 15 mil, teria que rever isso, mas em torno disso, tá? Quando tu experimenta, falando um país experimenta um regime democrático, é mais difícil ele retroceder para um regime antidemocrático, ok? Então, por exemplo, considerando o caso latino-americano, países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, tem uma certa improbabilidade, ou seja, é mais difícil, não que seja totalmente impossível, isso não é, nunca vai ser, mas um retrocesso democrático, né? Ou seja, voltarmos para uma ditadura nos moldes de uma ditadura militar como nós tivemos, né, há alguns anos, algumas décadas atrás. Isso é mais improvável, segundo esse estudo, né? Porque já é um PIB per capita mais avançado. Agora, é óbvio que quando o PIB é mais avançado ainda, como os Estados Unidos, isso se torna muito improvável, muito. Eles calculam isso em termos probabilísticos, se eu não me engano, por ano, tá, pessoal? E se torna muito improvável mesmo, né? Ou seja, se no Brasil já tem uma certa... Não acho tão provável retrocedermos a um regime ditatorial, num país como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, vou mostrar isso para vocês, inclusive, no mapinha logo na sequência aí, isso é mais improvável. A Pippa Norris também comprova uma forte correlação entre renda e riqueza. Inclusive no banco de dados dela, que eu trabalhei, que é uma professora excelente também, eu inclusive eu inclusive fiz uma resenha de um livro dela que é em inglês, eu escrevi em português, até alguns alunos da pós-graduação, até hoje na URGS, eu acho que leem a minha resenha ao invés de ler o livro inteiro, que é uma lástima, mas pelo menos leem, né? A resenha do livro Democracy, da Pippa Norris, sobre correlação entre renda e riqueza. Se eu não me engano, quando eu peguei lá o banco e vou fazer uma simples correlação, vocês vão aprender isso em metodologia quantitativa, entre democracia e renda, se eu não me engano, dá uma correlação de 0,7, uma correlação chamada bem alta. Ou seja, é mais provável sustentarmos democracias se nós tivermos um PIB per capita maior. Por isso a importância do desenvolvimento, tá, pessoal? Então essa é uma característica importante para que haja democracia. Em países muito pobres, não é que não seja possível. Existem países bem pobres democráticos. É só ver casos de países na África. Mas, digamos, a possibilidade de um retrocesso autoritário é maior. Ok? Isso quem diz são os dados a partir de vários países, né? E a partir de um estudo bem longo pós-Segunda Guerra Mundial até 1990. 40 anos. É um baita banco de dados, né, pessoal? Outra questão, pessoal, que além da questão
do crescimento da renda é a questão da igualdade. Desde Aristóteles, né, há uma discussão de que, bom, enfim, quanto maior a desigualdade entre os homens, mais fácil é haver uma discórdia maior entre as pessoas e não haver democracia, tá? Um autor chamado Charles Bush, tá, que ele tem um nome esquisito, mas é difícil de traduzir o nome dele, ele testou a ligação entre a desigualdade e a democracia e fez o seguinte argumento: quanto mais elite econômica depender do capital não móvel, terras, minerais e petróleo, mais ela terá que controlar o Estado. De forma diversa, quando o capital é móvel, em caso de efeitos redistributivos, a elite pode mudar de país. Por que vocês acham, por exemplo, que no Oriente Médio, que é mergulhado em petróleo praticamente, a maioria não, tirando Israel, nenhum é considerado democrático? Eu mostrei para vocês isso na aula passada, né? Um dos motivos é petróleo, pessoal. Por quê? Porque, segundo esse autor, quando existe uma elite num país econômica cujos bens, a riqueza é bem distribuída em indústria, setor da mineração, entre vários setores, né, e não somente em petróleo, tu tens uma facilidade maior. Por quê? Porque tu não tem a proteção aos teus bens fica mais fácil para essa elite. Agora, quando tu tem um país onde toda a riqueza, por exemplo, dependa essencialmente do petróleo ou das terras, tu tem um problema. Porque a elite que controla esses bens, esse capital, diria assim, né, ela vai ter uma forte propensão a ter medo de democracia que ameace as suas terras, os seus bens, ok? É por isso que a gente vê aqueles sheiks, enfim, a gente vê toda uma literatura específica sobre a maldição do petróleo chamada, embora alguns países, né, tenham bastante isso, e no caso latino-americano a Venezuela é um exemplo, né, que tem uma dependência enorme do petróleo, mais um exemplo que foi. Ou seja, o autor provavelmente está certo. Ou seja, além de... o que eu diria então? Anotem aí 3 coisas que são importantes para a democracia que eu já falei para vocês. A primeira é ter um bom PIB per capita, um PIB per capita acima de 15 mil dólares em termos de poder de paridade de compra, ok? Uma questão de igualdade maior, que eu já vou mostrar para vocês outro mapinha aqui na sequência, e sobretudo se tiver a riqueza do país ela ser distribuída em diferentes setores econômicos. Felizmente no Brasil nós temos uma distribuição boa, né? Não existe no Brasil, apesar de ter o petróleo como um elemento importante, ele não chega nem perto de outros países pelo grau de importância exclusiva do petróleo, né? Então se eu ver, por exemplo, uma crise do petróleo, enfim, etc., o Brasil, claro que vai sofrer, é uma commodity internacional, né? Mas ao mesmo tempo o Brasil tem uma agropecuária, o Brasil tem uma indústria ainda que tenha diminuído nos últimos 2-3 décadas relativamente boa, e um setor de serviços também forte para que a gente não dependa somente de petróleo. E as elites, sobretudo, né? Tanto que no Brasil as elites econômicas passam longe do controle do petróleo, né, pessoal? É só considerar que a nossa maior empresa brasileira é a Petrobras, que é pública. Na verdade, sociedade de economia mista, ok? Mas isso é outro debate. Pessoal, para terminarmos então a questão desta aula, nós já estamos avançado, peço perdão, tá? Essa aula se tornou um pouquinho maior, mas aqui é só uma ilustração. Eu mostrei aqui, esses dados em geral são muito desatualizados e muitos ruins às vezes, tá, pessoal? Mas eu peguei aqui o coeficiente de Gini pela World CIA Reports, ou seja, relatórios da CIA, né, mundiais sobre desigualdade. Lembrem-se, se vocês não lembrem, peguem o vídeo da aula passada e de repente façam uma colagem, de repente se tiver o celular e o computador, enfim, ou só vejam o que eu estou falando aqui e voltem sobre o que a Freedom House considera democracia na última aula. Esses países aqui, eram considerados pela Freedom House os mais livres, né? Canadá, Estados Unidos e a Europa Ocidental, tá? Tinham exceções, que eram a Austrália, a Mongólia, o Japão, que eu falei para vocês aqui, né? De democracia. A Índia também era uma exceção, tá? O que significa esse azul forte
e esse amarelinho. Esse azul forte e esse amarelinho são lugares, quanto mais forte o azul, que são coisas boas, eu já falei, né? Coisas boas, tipo o Grêmio, assim. Quanto mais forte o azul, mais igual é um país. Ou seja, aqui o campeão, aqui o mais azulão de todos, tá vendo? É deixa eu ver, Suécia, né? Suécia fica a Finlândia entre a Noruega. Se eu não estou totalmente equivocado no meu conhecimento geográfico, né? Tá pequenininho aqui, tá, pessoal? Vocês enxergam até inclusive de outra cor, talvez pelo vídeo. Mas são os países, esses aqui também, ó. Os países aqui como acho que aqui é Bélgica, não, enfim e tal, também são países bem iguais, são países bem democráticos. O Canadá também é bem democrático. Os Estados Unidos, tá, é uma exceção. É considerado democracia? Claro que é, ainda que tenha seus problemas nos últimos anos, mas é um país mais desigual. Isso inclusive é motivo de debate no livro do Piketty, né? Por que esse aumento da desigualdade a partir da década de 80 e 90 nos Estados Unidos? Olha o Brasil aqui, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, junto com esses aqui da África, tá? O continente latino-americano, apesar de a grande maioria desses países ser considerados democráticos ou parcialmente democráticos, né, são países desiguais. O mais desigual está aqui destacado é a Bolívia, tá, pessoal? E depois Brasil, Paraguai, ok? Pelos dados de 2009. O Brasil, apesar de ter melhorado comparativamente a 10, 20 anos atrás, esse coeficiente de Gini em relação a 2021, tem piorado agora na pandemia. E como um todo, o continente sul-americano, vocês podem ver, né, a exceção aqui talvez seja a Colômbia um pouco, que não é tão desigual assim no relatório de 2009, mas também não é um país igual não. Nós temos essa característica, a política sul-americana é de países desiguais, né, com renda de muita desigualdade. E essa característica democrática da nossa região, ela é interessante, né, pessoal? Porque nós continuamos a conviver com níveis alarmantes de desigualdade. Bom, o Brasil é o exemplo disso, né? O Brasil, tu vais no Rio de Janeiro, que é a cidade talvez mais conhecida no mundo afora pelo Brasil, e quem conhece o Rio de Janeiro sabe, né? Tu tens prédios extremamente chiques que têm valores de 1 milhão, por exemplo, de reais de valor de mercado, e convive às vezes a menos de 2, 3 quilômetros de distância, né, menos de 1 quilômetro em alguns bairros, com pessoas extremamente pobres, né? Então ali tem pessoas que moram ali nesses lugares luxuosos, que tem uma renda per capita familiar, digamos, de às vezes 20 mil reais, ao passo que ali 1 quilômetro depois tu tem pessoas que vivem com 200 reais por mês, né? Ou seja, 100 vezes menos. Então isso é Brasil, né, gente? Isso é a dureza, a característica da nossa desigualdade, da nossa formação social brasileira, que vocês vão ter comigo e a gente vai debater mais sobre isso. E isso, evidentemente, dificulta o processo democrático ou a concretização, né, de um modelo mais democrático, tá? Mesmo dentro de uma poliarquia, ok, pessoal? Então, assim, pessoal, eu já dei bastante aula, falei bastante, falaria muito mais se tivesse presencialmente, tá? Então hoje vocês não têm nenhuma atividade nessa aula 7, ok, pessoal? Só, por favor, vejam bem a aula, leiam, se não leram ainda o autor da próxima aula, que é o Lipset, pelo menos vamos dar uma lidinha na poliarquia, eu convido vocês, eu sei que é espanhol, eu sei que é difícil, mas leem pelo menos 10, 15 páginas ali, tá, pessoal? Leem devagarinho que vocês vão conseguir. Ah, professor, eu não sei espanhol, vai lá e lê, antes de dizer que não sabe, tenta, tá? Esse é o pedido do professor de vocês. Era isso, forte abraço, gurizada!